Gente, muito boa tarde. Um dos pontos que o pessoal tem pedido para eu comentar. Antes de qualquer coisa, eu acho importante a gente falar do lamentável episódio com a equipe da Chapecoense, a maior tragédia da história do esporte mundial e que nos tem deixado tristes, estranhos, pensativos desde o incidente, hoje faz uma semana. Fala, Amaro Júnior. Eu não me lembrava de esperar um jogo importante do Atlético com tanta tristeza. Vou falar da decisão do STF. Você quer falar do aborto, Vinícius? Eu não me lembro de ter esperado um jogo do Atlético com tanta tristeza como esse. Então é lamentável. E aí eu vou aproveitar. Ei, Desi, já que a gente está falando da Chape, eu já vou começar comentando esse caso. Naturalmente com aspectos jurídicos, né? Bom, as primeiras repercussões são aquelas desportivas que a gente já está acompanhando pela imprensa, né? Primeiro título da Copa Sul-Americana, eu havia escrito isso na minha coluna da Rádio Tatiaia, da possibilidade jurídica da Confederação Sul-Americana de Futebol declarar a Chapecoense campeã, uma vez, fala Afonso, uma vez que o regulamento prevê que, em casos extraordinários, em casos espetaculares, o Comitê Executivo pode alterar o regulamento, e assim ele fez. Deu título à Chapecoense. Foi uma decisão até fácil de ser tomada, já que o Nacional, muito pelo contrário, encaminhou um pedido, um ofício, fala Narizinho, um ofício à Federação Sul-Americana dizendo que abria mão do título para a Chapecoense. Então, foi uma decisão fácil de tomar, mas que deveria ter sido tomada. Concordo plenamente, previsto no regulamento, totalmente legal, sem nenhum tipo de questionamento. Eventual questionamento poderia até surgir de um outro clube colombiano que teria a vaga na Copa Libertadores caso o Atlético Nacional fosse campeão. Mas, repito, o regulamento pode ser alterado por decisão do Comitê Executivo, e assim foi, e a Chapecoense é campeã da Copa Sul-Americana em 2016, não da maneira como a gente gostaria, mas é. E aí, ano que vem, a Chapecoense disputa a Surugas Cup, a Recopa Sul-Americana, a Copa Libertadores, já entra numa fase mais avançada da Copa do Brasil, além de disputar o Campeonato Brasileiro e também o Campeonato Catarinense. E é interessante que, além de todas as competições, tem uma competição que ainda não é oficial, extra-oficial, que ela é feita com um patrocinador, por um patrocinador, que é a Supercopa Euro-Americana, que é disputada entre o campeão da Copa Sul-Americana e o campeão da Liga Europa. Né, a primeira competição tivemos o River e Sevilha, o River foi campeão, partida única na Argentina. A segunda competição, esse ano em Orlando, o Santa Fé da Colômbia perdeu para o mesmo Sevilha, e o Sevilha foi campeão da Copa Euro-Americana. Vai ser super legal ver a Chapecoense fazer uma disputa de uma partida com o clube europeu. Fala-se também, eu até joguei isso nas redes sociais, até antes de divulgar, a ideia é minha, de uma partida entre Brasil e Colômbia, seria bastante interessante, e eu defendo que, caso ocorra essa partida, tinha que acontecer na Arena Condá, para amarrar definitivamente e fazer uma baita homenagem para o pessoal da Chapecoense. Outro assunto que repercutiu nas redes sociais é a questão do WO. Eu não vejo razão para as outras equipes que não sejam Atlético e Chapecoense não entrarem em campo. O Atlético, uma vez que ele joga com a Chapecoense porque não tem a menor condição emocional de um atleta da Chapecoense botar a camisa da Chapecoense e entrar em campo para jogar. Então o WO duplo, especialmente considerando que nem Atlético nem Chapecoense tem pretensão na competição, é a medida mais adequada e desportivamente mais indicada para esse momento. Ambos perdem por 3-0, não somam pontos e segue o campeonato. A previsão que se tem lá no artigo 203 do CBJD é de multa, é de perda dos pontos e até exclusão da competição, se não houver um motivo relevante. Existe um motivo para lá de relevante, é simplesmente a maior tragédia do esporte mundial. Eu tenho certeza que estamos juntos com a Chapecoense. Eu acho que todo mundo deve considerar fazer o sócio torcedor da Chapecoense como sócio contribuinte. É baratinho lá, R$20, tem de 20, 30, 40 ou valores mais altos. E não só o valor financeiro
que a Chapecoense vai receber. Mas o ato, a ação de se mostrar solidário, de estar junto, e a gente, quem sabe, poder fazer da Chapecoense o clube com o maior número de sócios torcedores do Brasil. Seria sensacional. E por falar em ano, o ano que a gente viu a queda da presidente da República, queda do presidente da Câmara dos Deputados e agora o presidente do Senado, não pode ser um ano normal, né? Um ano completamente atípico. Me causa uma certa preocupação. Eu falo muito em sala de aula que o Poder Judiciário ele é, sem dúvida, a última fronteira da legalidade. E que um judiciário forte é necessário não, indispensável para termos o exercício da cidadania e para que tenhamos asseguradas as estruturas basilares do Estado de Direito. Tem me preocupado um pouquinho que o nosso Poder Judiciário, não vou dizer que ele está exagerando, mas ele tem tomado decisões um tanto quanto radicais. Eu até pensar que o Vinícius entrou, a gente falava sobre a questão do aborto. Então primeiro eu vou dar minha opinião do mérito. Sou favorável ao aborto. O aborto para mim é uma questão de saúde pública. As mulheres que querem abortar, abortam. As que têm dinheiro abortam em clínicas particulares, piratas, pagando bem, e as que não têm dinheiro abortam da pior forma possível, que é de qualquer jeito, que seja utilizando um pedaço de arame. Então, infelizmente não temos uma educação sexual adequada, esse seria o mundo perfeito, não é. Não temos a cultura da família, se tem um tabu muito grande em falar de sexo. E o aborto, infelizmente, é a última oportunidade que se tem de se fazer um controle, por que não de natalidade, mas também de dignidade de uma série de mulheres. Ou seja, sou favorável ao mérito. Agora vamos para o caso concreto, para a questão formal. Não cabe ao STF legislar. O fato é que é crime o aborto no Brasil. Que se mude a lei. Então, é um tanto quanto complicado o Poder Judiciário, nossa última fronteira ali da cidadania, tomar decisões contra a lei ou realizar algumas interpretações que nem se utilizaram todas as técnicas de hermenêutica do direito, teleológica, gramatical, histórica, etc, 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 a gente consegue entender. E esse Poder Judiciário que a gente tem tido hoje, que é a nossa última fronteira, repito, e que a gente tem tido hoje como herói, é o mesmo Poder Judiciário que fatiou o julgamento da Dilma e garantiu a elas os direitos políticos. É o mesmo judiciário que prendeu uma criança junto a homens adultos. É o mesmo judiciário que aplicou pena de, aí, claro, para o órgão administrativo, mas enfim, que aplicou pena de aposentadoria compulsória à juíza que colocou a menor de idade junto aos adultos. Quer dizer, o judiciário não é herói, ele não é infalível, ele pode errar. E esta possibilidade do judiciário errar me preocupa. E aí eu já traço o paralelo para as 10 medidas contra a corrupção. Eu estou com ela impressa, eu estava correndo os olhos nela. Temos muitas ideias sensacionais. Temos muitas ideias espetaculares. Entretanto, o que está causando muita polêmica são as duas incluídas. É claro que eles mexeram nas outras, tem que ser discutido também e tal, mas temos as duas incluídas, que coibiu o abuso de autoridade e o poder dos advogados. Bom, está lá na Constituição, artigo 133, o advogado é indispensável ao exercício da justiça. Ou seja, é necessário que o advogado tenha uma série de prerrogativas no exercício da sua função. Então, sou favorável que o advogado tenha todas as suas prerrogativas asseguradas. É uma das situações incluídas. Mas está defendendo bandido. Bom, pode não ser bandido. Tem que esperar a condenação. Segundo ponto, a questão do abuso de autoridade. Faltou, na verdade, uma ampla discussão. Toda autoridade é passível de abuso. Ponto. Seja ela qual for. Magistratura e Ministério Público, para poderem atuar da maneira como devem atuar, inclusive disposição constitucional, eles têm que necessariamente ter independência e autonomia. Logo, imunidade no exercício da função. Nunca
podemos aceitar, podemos deixar passar a hipótese que um juiz ou um promotor de justiça possam responder por processo de abuso de autoridade ou qualquer que for por sua atuação adjudicante. Se o promotor denunciou e o juiz não aceitou a denúncia, ou se aceitou a denúncia e depois absolveu, é exercício judicante. Logo, o exercício judicante não pode ser objeto de abuso de autoridade. Ponto. Do outro giro, penso que deva haver sim abuso de autoridade, não no exercício, mas em razão dela. Que é o caso famoso que ficou aí do magistrado que parou na Blitz no Rio de Janeiro e aparentemente, eu não conheço os autos do processo, enfim, teria cometido abuso de autoridade. Se realmente o que a imprensa descreveu aconteceu, a gente está diante de um caso de abuso de autoridade, não no exercício, em razão da função. Então, eu vejo com parcimônia, a gente não pode também chegar pichando tudo, questionando tudo, reclamando de tudo, achando tudo ruim, porque há medidas que são importantes e necessárias sim, e que dentro do nosso ordenamento jurídico são aceitáveis e cabíveis. A história do Renan Calheiros, do afastamento. Da mesma maneira que não havia previsão constitucional para o fatiamento do impeachment da Dilma, eu também não vejo previsão constitucional para o afastamento do Renan Calheiros. Também é o STF tomando uma decisão por meio de uma interpretação tanto quanto extensiva da norma. Que o Renan Calheiros tem que sair, que é um absurdo ele estar lá, não tem dúvida. Entretanto, ele só lá está porque nós o elegemos. Logo, precisamos urgentemente consultar a nossa consciência, precisamos urgentemente pensar antes de votar, a fim de que não continuemos elegendo Renan Calheiros. Que ele, caso seja comprovada a corrupção dele, né, ele já é réu aí na questão do peculato, que se tomem as medidas processuais e procedimentais cabíveis. Francamente, eu não consigo enxergar um fundamento legal que possa dar guarida para liminar. Um ponto. Outro ponto. Eu vi agora que o senhor Renan Calheiros, e que a mesa diretora do Senado, se recusou ou se recusará a cumprir a decisão do STF. É um outro erro. O erro não justifica o outro. O poder, as ordens judiciárias devem ser respeitadas. Decisão judicial não se discute, se cumpre. Um erro não pode justificar o outro. E aí é uma completa desmoralização dos nossos poderes isso acontecer. Penso que o STF, caso essa intenção do Senado Federal de não cumprir a decisão prossiga, o STF deve agir com a força da lei para coibir. Eu quero fazer um comentário também só para fechar. Eu vi o ex-presidente Lula e a ex-presidente Dilma lá no velório, no enterro do Fidel Castro, e não vi manifestação deles sobre a questão da Chape. Pegou mal. Pegou muito mal. Beijo no coração de todos. Manda as dicas aí, manda os pedidos, manda as sugestões, que eu volto aqui e falo. Tio Gu mete a boca no trombone. Beijo. Tchau, tchau.